Gente, então hoje eu vou colocar o último vídeo. Em algumas partes eu não vou aparecer, porque o importante é o que eu vou explicar para vocês. Esse é o último vídeo, e aí em outubro eu vou postar outro material e outros vídeos, tá? Mais ou menos 3 vídeos como esse primeiro material. O que eu vou explicar aqui, na verdade, são as religiões, tá? Quando a gente fala em magia, tem uma parte das religiões em que a gente vai obrigatoriamente falar em religiões naturais ou proféticas, pagãs, a gente pode dizer assim, religiões pagãs e cristãs. Tá? Eu criei um esqueminha, na verdade, para explicar de uma forma que fique de um entendimento tranquilo. Né? Todo mundo vai conseguir entender a maneira com que eu vou explicar. Então, assim, ó, eu uso, na verdade, 3 árvores para explicar as religiões. A primeira árvore, o tronco dessa árvore, eu chamo de cristianismo. Tá? Cristianismo é a primeira árvore. O cristianismo não é uma religião, é o alicerce de algumas religiões. Então eu uso as religiões como se fossem os galhos deste alicerce. Tá? O catolicismo é uma religião cristã. Os evangélicos, de forma geral, assim, vou botar aqui, também são. Os testemunhas de Jeová também são. E aí todas as outras religiões cristãs. Acho que deu para entender bem. Ao mesmo tempo, tem uma outra, então, um outro tronco de uma outra árvore, que é o o outro tronco, então, de uma outra árvore, que é o paganismo. Não é uma religião, é o alicerce de algumas religiões. Estas religiões pré-cristãs, né? Na sua grande maioria, religiões politeístas, né? Vamos lá, então. Grega, romana, egípcia, celta. Grega, romana, egípcia, celta e assim por diante. As religiões pré-cristãs. Tá? Claro, aqui a gente está falando de religiões proféticas. E aqui nós estamos falando de religiões naturais. Naturais porque religiões que vieram do povo, construção do povo. Aqui necessariamente tem um profeta, claro. Existem também religiões que não são necessariamente cristãs, que são proféticas, como o islamismo, que tem Mohammed, né, o Maomé. Ou na questão do budismo, que tem o Buda. Algumas pessoas falam que é religião, outras que não, tá? Bom, aqui no meio, então, vou colocar uma árvore menor. E eu vou chamar este tronco aqui de religiões urbanas. Tá? Urbanas. Por quê? Religiões recentes, né? Novas. E vou colocar como galhos a Wicca, que muita gente conhece. E vou colocar a Umbanda aqui também. Tá? Wicca e Umbanda. Bom, algumas pessoas podem perguntar o seguinte. Podem dizer, por que o Wicca não é pagã? Porque o paganismo em si, aquele movimento já tinha acabado. Tudo bem, as pessoas hoje falam em neopagãos, né? Tudo bem. Mas ela nasceu na década de 50. E quem criou essa religião, a Wicca, foi um cara chamado Gardner. Ele criou essa religião. E, na verdade, ele criou na década de 40 e expôs essa religião na década de 50, tá? A Wicca. A Umbanda nasceu
com traços pagãos e cristãos também, né? Uma religião lá das nações, ou da religião africana, de uma região, né, da África, e quando chegou no Brasil, ela adotou, né, as pessoas adotaram algumas algumas energias nossas aqui, né? Seja os ciganos, a pombagira, os exus, né? E aí criaram uma religião. Aqui eu não estou dividindo a Umbanda na Quimbanda, Gira, enfim. Estou falando só da Umbanda mesmo, como um primeiro movimento. Tá? Tinha um pouco lá também dos centros espíritas junto, né? Então, assim, para a gente entender bem, religiões proféticas, né? Cristãs, religiões pagãs ou religiões naturais. Então tá, vou explicar um pouquinho sobre pentagrama, pentalfa, pentáculo, pantáculo, pentáculo, pentagrama, pentalfa e pantáculo, tá? Pentagrama é somente a estrela, o nome disso é pentagrama. O que é o pentáculo, então? O pentáculo é o pentagrama com um círculo na volta. Tá? O que é o pantáculo? Isso, na verdade, é um pantáculo. Isso também pode ser um pantáculo, porque, na verdade, qualquer símbolo circulado é um pantáculo. O que é na verdade, um pentalfa? Pentalfa e tem outros símbolos. O tetragramaton, por exemplo, é um pentalfa. Qualquer pentáculo com símbolos é um pentalfa. Tá, vamos falar um pouquinho de centro de poder. Tá tudo explicado lá, tá tudo escrito. Vou explicar aqui um pouquinho. Não sou tão bom no desenho, mas seria isso aí, tá? Centro de poder, na verdade, ele tem uma pedra do lado esquerdo e uma pedra do lado direito. Uma vela e outra vela. Tá? Essa vela do lado direito é uma vela branca. E essa vela do lado esquerdo, preta. O centro de poder não é um altar. Tá? Na verdade, ele é um centro de poder. O altar, as pessoas estão esperando fazer uma conexão com uma energia. E o centro de poder é a representação, na verdade, do teu lado masculino e do teu lado feminino. E todos temos. É para fazer um reencontro. Tá? Ele não pode se transformar num local de culto ecumênico. Daqui a pouco tu botar um gnomínio, algo cigano, uma divindade, outra divindade, outra divindade. Ele é basicamente isso. O que ele tem a mais é um pentagrama aqui no meio. Esse é o centro de poder. Diversos exercícios e meditações a gente vai trabalhar com o centro de poder. Diferente do altar, que a gente vai conversar sobre isso. Mas esse é o centro de poder. Eu sugiro que desde agora comece a haver um lugar, um espaço para o centro de poder. Pode ser uma gaveta, pode ser uma caixa, onde tu vai deixar as coisas guardadas, ou um local fixo onde tu vai ter o centro de poder, mas que tu tenha o centro de poder. É ali que vai começar
os rituais, a iniciação, a magia, né? Estou falando da individual, o mago, né? Vai começar a trabalhar. Centro de poder. Sugiro que todos tenham nessa situação. Vou falar um pouquinho da busca das pedras. A busca das pedras é uma busca individual, e quando tu achar a tua pedra do lado esquerdo e a do lado direito, não vai ter dúvidas no caso se é a tua pedra ou não. Quando tu pegar ela, certamente essa é minha pedra do lado esquerdo. O que representa o lado esquerdo? Qual é a representação do lado esquerdo? O lado feminino, o lado agressivo, né? O que é essa agressividade? Na verdade, é a severidade. O outro lado é a misericórdia. Então não vai ter dúvida em relação às pedras. Se tu pegar alguma pedra e ficar na dúvida, guarda essa pedra. Certamente tu vai trabalhar com ela, mas ela certamente não é a tua pedra do centro de poder. De novo, então. E se em algum momento eu fiquei ou vou ficar ofegante, me desculpem, eu estou no tratamento da asma, me tratando, só que ainda tenho vídeo para fazer. Hoje eu fiz 2 vídeos já de outras turmas, ainda tenho que fazer outras, mas vou terminar hoje. Bom, vou falar dos dois lados, tá? Conhecendo os dois lados. Na verdade, é conhecendo os teus dois lados. É uma busca, um olhar diferente para as pedras do centro de poder. Aquela que tu fez a busca, tu foi atrás. Certamente uma vai ser diferente da outra. Quando tiver achado as duas, tu vai fazer esse exercício que é conhecendo os dois lados. Vai acender só a pedra esquerda, a vela esquerda do centro de poder, e vai pegar a pedra esquerda na mão. O exercício vai ser só com a pedra esquerda. Então, vai olhar para todos os lados da tua pedra e vai ver todas as imperfeições. Tudo que tu enxergar na pedra, se é rachada, se é trincada, se falta um pedaço, se ela é mais pontuda, se ela é arredondada, né? Como é a tua pedra da mão esquerda. O mesmo tu vai fazer com a pedra do lado direito. Então, de preferência em dias diferentes. Ali está bem descrito como fazer, né? E importante, interessante, seguir o passo a passo. Tu vai lá, acende a vela do lado direito e vai olhar toda a tua pedra. Escreve tudo isso, é importante a gente escrever, até porque depois a gente vai ver o porquê que a minha pedra do lado esquerdo ela é mais pontuda, porquê que a minha severidade foi então se mostrou desta forma e porquê que a misericórdia se transformou se mostrou para mim dessa forma. Lógico, a todo momento na magia a gente vai tentar traçar, andar no caminho do meio, entre a misericórdia e a severidade. Muitas vezes a gente vai ser mais misericordioso, outras vezes a gente vai ser mais severo. O ideal é que esse zigue-zague que a gente constrói, que ele cada vez vá diminuindo, que a gente vá cada vez usando mais a coluna do meio, entre a severidade e a misericórdia. Mas isso é um trabalho interno. Talvez daqui a um tempo, quando eu estiver conseguindo trabalhar mais com esses elementos, os internos, e fazendo contatos com algumas energias básicas, talvez daqui a um tempo eu consiga fazer o contato com outras energias, do que eu simplesmente tentar agora fazer o contato com uma energia tão distante, que não vou ter conexão. Então eu estou falando de doutrinar eu primeiro, né? Eu primeiro vou me doutrinar, vou trabalhar em mim, no Prometeu, para então depois eu alcançar uma outra esfera, uma outra energia, ou outras esferas. Tá? Então tá, essa é a minha mensagem em relação a esse exercício. Consagração das pedras do centro de poder. Algumas pessoas usam a consagração como ato de tornar sagrado. Na verdade, cada tradição dentro da magia, cada
cada grupo, cada ordem, cada coven ou pessoas, os solitários, né, bruxos, magos, enfim, magistas individuais, eles trabalham de uma maneira no ato da consagração. Tá? A gente trabalha de duas maneiras. Na verdade, a principal. O ato da consagração é eu pegar um elemento mágico e eu dar para uma energia determinada. Então, o ato de consagrar é dar e pedir emprestado para que eu possa usar para determinada situação. Então, não é minha, é da energia e vai retornar para a energia quando entrar em desuso, quando sentir que não faz mais, que não tem mais a energia, tá? Tu vai devolver, então, não é teu, tá? O consagrar nesse sentido é o ato de, que não é somente o ato de tornar sagrado, é tu dar para a energia e usar aquilo ali. Não é teu. Ah, um anel, por exemplo, não é meu, é da energia. Eu estou usando emprestado para que me traga força na magia, para que me traga ou outros elementos, para que me traga força na magia, para que me traga esclarecimento, para que me traga saúde, proteção, prosperidade, enfim, tá? Um dia aquilo ali vai voltar para a energia, porque tu tá, na verdade, pedindo emprestado, não é mais teu. E aí tem um ritual de consagração, vou passar para vocês. As pedras do centro de poder são tuas, tu buscou, tu foi lá, então tu não pode dar para alguma energia. Tu vai simplesmente tornar sagrado, e está descrito lá. Então, assim, depois que tu fizer o reconhecimento dos lados, tu olhou a tua pedra, escreveu tudo, tu vai consagrar a tua pedra para o lado da esquerda, para o lado feminino, consagrar a tua pedra direita para o lado masculino. Gente, não estou falando aqui de consagrar para a deusa específica ou deus específico. O centro de poder é teu. É uma conexão tua. A gente vai trabalhar melhor com esse centro de poder. A gente não está falando de altar. Já disse, daqui a pouco vou falar de altar. Mas não é agora, nesse momento. Agora a gente está falando de centro de poder. As pedras do centro de poder vão ser consagradas. É um ato de tornar sagrado. E a conexão é com o teu lado masculino e o teu lado feminino. Tá? Consagração das pedras do centro de poder. Segue lá, tudo escrito. Por favor, se tiver alguma dúvida, coloca, ou vai no meu WhatsApp, ou coloca no grupo, no Classroom, né? A gente ainda pode marcar, desse primeiro material que eu estou mandando para vocês, a gente ainda pode marcar um momento em que a gente vai conversar juntos aí, pode ver um horário para que todos possamos acessar um aplicativo para que a gente possa fazer uma live, tá? E aí a gente pode conversar e vocês tirarem todas as dúvidas, caso não tenha conseguido fazer escrito. Altares, tá? Bom, nada impede que tu tenha 10 altares na tua casa. Eu me afino muito com Afrodite, para amor. Beleza, tenha um altar de Afrodite. Eu me afino muito, eu tenho como devoção a deusa Ísis. Tenha um altar para Ísis. Eu tenho necessidade de ter um altar para Osíris, para Cernunnos. Se tu quiser ter 20 altares, 10 altares na tua casa, tenha os 10 altares. Não transforma, na verdade, uma mesa num altar ecumênico, onde tu vai ter uma Anki, que é de uma religiosidade egípcia, com um pentagrama junto, com mais um hexagrama, com mais uma estrela de 8 pontas, um pentagrama ao contrário, e aí tu vai ter um gnomo, um cigano, a deusa Afrodite, a deusa Ísis, o deus Cernunnos, tudo junto no mesmo local. Lembra lá no começo, algumas pessoas podem dizer que não vem dessa maneira, e se não vem tudo bem, não tem problema, mas o que eu chamo, e muitas vezes agride as pessoas, de bacanal esotérico, suruba mística, é isso. É tu misturar diversas coisas numa situação só, e aí a tua vida vira de cabeça para baixo porque tu tá misturando as coisas, e geralmente a culpa é do batuqueiro da esquina que é ruim e faz batuque para ti. Não, né? Não é.
O errado ali é tu. Tá? Ah, mas eu conheci para meter uma pessoa, querem ler a vida de Aleister Crowley lá, foi o cara que mais fez essas mudanças todas. Só que era um cara que não estava nem aí, ele queria mesmo, e aí vocês podem ver, tem um lado belo das construções dentro da magia que ele fez, mas tem um lado da vida dele que era uma bagunça. Né? O que eu estou dizendo aqui, tu que está me enxergando agora, está me vendo agora, tu deve ter filho, tu deve ter marido, esposa, mãe, pai, um cachorro que está te esperando, um gato, né? E aí o que vai ficar em desarmonia é o núcleo da família, dentro de casa. Tá fazendo dentro da tua casa, tu tá transformando a tua casa nesse espaço. Não deixe de ter as coisas e ter devoção, mas não num lugar só. Até para respeitar essas energias individualmente. Se a gente chama de Deus Afrodite, de Deus Ísis, de Deus Osíris, de Deus Cernunnos, então cada um deve ter o seu espaço, o seu momento de devoção. E tu pode ter devoção a todas essas, mas não num lugar só. Ok? Por último, então, nome mágico. Tá? Esse é o último conteúdo dessa aula. Nome mágico é algo muito particular, é uma busca pessoal, não dá para ter dúvida. Eu acredito que as pessoas mudam de nome mágico. Talvez seja o maior desrespeito com o que a gente chama de tradição. Uma vez escolhido e consagrado, este nome é o teu nome. A gente fala que foi escrito no livro do cosmos. Né? Então, por favor, não brinca. Não tem tempo para escolher um nome mágico e não tem uma receita pronta de bolo para te escolher. As pessoas às vezes sonham com o nome, as pessoas às vezes fazem algum exercício de meditação, de respiração, fazem um ritual. Enfim, a busca do nome, né? Encontro num livro, enfim, né? Mas é o teu nome. O nome mágico é o teu nome. Tu vai ser reconhecido, e a gente diz conhecido e reconhecido por este nome. Então, esse nome, ele não pode ser depois descartado. Né? Ele é um nome especial para ti. A partir do momento, vocês podem ter certeza que tem pessoas que nem conhecem o William. Mas se perguntar do Prometeu, alguns vão ter boas lembranças, outros, inevitavelmente, lembranças não tão boas. Mas todo mundo, as pessoas, se perguntar quem é Prometeu em Porto Alegre, no mundo da magia, as pessoas mais ou menos sabem quem é. Vai ser conhecido por este nome. Então, olha só, tem que entender se esse nome realmente pertence a ti, se tu realmente vai querer ser conhecido, ou conhecida, reconhecida ou reconhecido por esse nome. A forma de consagração, ela está eu botei bem, né, descrito ali na apostila, enfim, onde tu tem cada etapa desse nome, tu tem que apresentar o teu nome a cada energia, os 4 elementos, o Sol e a Lua, ou seja, mostrando em cada esfera qual é o teu nome, te apresentando até para criar a energia do nome. Quem tem um mestre, um ensinador, o ensinador tem a sua forma própria de consagrar. Eu sugiro que tu faça a tua busca antes, a tua caminhada, e a tua caminhada é essa. Te apresenta para as 4 energias, o ar, o fogo, a água e a terra, o sol e as 4 fases da lua. E aí então tu construiu o teu nome energeticamente. Tá? Quem faz parte de algum grupo, uma hora tem a sua forma de consagração, beleza, faça a sua forma de consagração depois. Nós escrevemos no livro do Cosmos, num ritual de fogueira, é feito um ritual de fogueira, e nesse ritual tem outros, não é exclusivamente para isso, é encontros que a gente chama, encontros de campo, né? São feitos diversos rituais, mas o ritual da noite, onde tem a fogueira, a gente faz ali a consagração do nome mágico. Tá? Posso tirar outras dúvidas, mas era isso que eu queria falar até aqui.
Isso que eu queria falar até aqui. A questão é o seguinte. Eu deixei poucas coisas, gostaria nesse primeiro material. Tem ali ervas, cristais, não sei se todo mundo leu. Dá uma lida, tenta alguma situação daquelas, tenta um banho com alguma erva. Procura trabalhar com algum cristal, com as cores, é importante. Começa no básico, para daqui a pouco a gente está trabalhando com outras energias com segurança. Vocês devem ter visto que esse curso, ele tem introduções, e eu não fiz nenhuma introdução nesse primeiro material, mas agora dia 5 de outubro eu já vou entrar nas introduções. Introdução da Cabala, que não é tão fácil, é um assunto, mas eu tenho certeza que conforme eu vou explicando, eu vou colocando, vai ficar fácil de entender. Depois tem a introdução a tarô, quem já trabalha, beleza, quem não trabalha vai ficar... Então, administra bem esse material, dá uma lida, volta, se precisar me perguntar, pergunta coisas, porque eu vou entrar com as introduções agora. E aí, introdução à numerologia, introdução ao tarô. É claro que eu não vou abordar os assuntos de maneira ampla, é uma introdução, mas tem bastante material e eu deixei para os outros dois para a gente construir agora primeiro o centro de poder, o nome mágico, essas pequenas coisas, tá? Então, administra isso até o dia 5, porque agora vai entrar as introduções e aí vai ser bastante material. Ok? Eu estou à disposição. Se precisarem perguntar alguma coisa, escrevam ou marcamos uma live.